bem lá para o final da Bíblia, tá bom? É muito mais para o final do que no começo. Novo Testamento. A Bíblia ela é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Se você não sabe o que significa testamento, significa aliança. Então, uma antiga aliança e uma nova aliança. O Antigo Testamento, uma aliança de Deus antiga, lá do antigo, de uma maneira. Novo Testamento, quando Jesus veio, uma nova aliança, uma nova maneira, não é? O cristianismo. Por isso que a Bíblia se divide entre Antigo e Novo Testamento. Amém? Versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem, tratai-o com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, embora essa palavra aqui, eu gosto mais da NVI que diz, admoestais os ociosos. Esse é o sentido interessante. Consoleis os desanimados, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém retribua ao outrem o mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito Santo. A verdade aqui, em outra versão, é não apague. Não deixe apagar a chama do Espírito Santo. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Eu quero falar com você aqui sobre o tema, não apague o fogo do Espírito Santo. Paulo aqui dá uma série de orientações, uma série de conselhos, já no final dessa primeira carta. E no meio desse conselho tem esta expressão que me chama a atenção, que é, não apague o fogo do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de que Deus tem trazido para nós uma série de palavras. Pelo menos eu tenho percebido muito na minha vida, e tenho aprendido muito com aquilo que Deus tem ministrado, e tenho procurado a corrigir uma série de coisas na minha vida pessoal, através das palavras que Deus tem ministrado, tem trazido aqui palavra de ensinamentos, palavra de encorajamento, tem trazido palavra de fé. É muito bom aprendermos de que o Espírito Santo de Deus faz a diferença na nossa vida. É tão importante ver que quando a gente dá oportunidade ao Espírito Santo, ele vem e manifesta a glória, e de que ainda a gente pode mergulhar e viver muito mais o que a gente não viveu. E nesse texto Paulo diz, não apague o fogo do Espírito Santo, que a gente não permita que esta chama, que este fogo que se acendeu em nós, seja
apagado. Eu poderia dizer aqui, trazer muita coisa a respeito sobre não apagar o Espírito Santo, ou nessa metáfora, porque quando ele diz não apague o Espírito Santo, ele está usando uma metáfora, um exemplo do Espírito Santo como fogo. Eu poderia trazer aqui uma série de estudo, de mensagem, bater muito nesse sentido, até porque em Lucas 3,16, João diz assim: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, e ele os batizará com o Espírito e com fogo. Está se referindo a Jesus. Está se referindo que Jesus viria, do qual ele nem era digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Ele diz: eu estou batizando aqui vocês com água, mas ele vai vir e vai batizar com o Espírito e com fogo. Aí quando nós olhamos Atos capítulo 2, lá, quando desceu o Espírito Santo, ele diz assim: então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo. Poderíamos trazer aqui N exemplos a respeito desta metáfora, dessa representação, ou dessa comparação do Espírito Santo como fogo. Mas eu quero trazer algo muito mais simples para você, daquilo que está no meu coração. E antes, eu quero explicar para você como nós recebemos o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo de Deus vem em nós? Nós recebemos o Espírito Santo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Quando nós entendemos que nós nascemos em pecado e o que o pecado nos afasta de Deus. Paulo disse isso, que nós estamos separados por causa do pecado. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E Jesus disse que ninguém pode ir ao Pai ou vir ao Pai se não for por Ele. Então, quando nós entendemos isso e nós entregamos a nossa vida a Jesus, nesse ato de nós entregarmos a vida para Jesus, Efésios 1, versículo 13 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus vem morar em nós. Então, eu recebo o Espírito Santo de Deus na minha vida quando eu entrego a minha vida a Jesus. Seja num culto como esse, seja em casa, seja em qualquer outro lugar. Quando eu faço uma oração sincera do meu coração, reconhecendo o quanto eu sou pecador, e orando a Ele, convidando para Ele morar no meu coração e ser o meu Senhor e o meu Salvador. Então, nesse instante, eu recebo o Espírito Santo de Deus na minha vida. Entregar a vida para Jesus não tem um padrão. Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu vi fulano que entregou a vida para Jesus e chorou. Eu entreguei a vida para Jesus, mas eu não chorei. Será que eu entreguei mesmo? Fulano entregou a vida para Jesus e caiu. Eu entreguei a vida para Jesus e não senti nada. É possível que você entregue a vida para Jesus, e o que determina se o Espírito Santo de Deus veio e morou no meu coração, não é se eu caí, se eu chorei, se eu dei cambalhota, mas o que determina
é a minha postura de vida a partir de agora. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que fazia trapaça, não faça mais. Não é determinado pelo seu choro. Amém. Eu creio. Essa manifestação do Espírito Santo. E é possível. É possível que alguém entregue a vida para o Espírito Santo de Deus e sinta essa coisa maravilhosa. É maravilhoso. E vem. E é um fogo. É algo tremendo que você não sabe expressar. Uma pessoa falando de uma reunião, comentando com a gente de uma reunião, a pessoa que estava vindo na igreja, ela disse assim, lá no encontro com Deus, no momento lá, ela disse, eu comecei a sentir um negócio, eu até fiquei com medo, porque eu não sei o que é isso, e um negócio, e eu queria sentar, levantar, pular, dançar, e aquele negócio dentro de mim, e eu, o que é isso aí, pastor? Diga o Espírito Santo. E eu fiquei ali, e aí eu falei, acho que eu vou tomar água que passa. Aí deu uma melhorada. Mas é o Espírito Santo de Deus que vem. Então, às vezes, quando o Espírito Santo de Deus vem em nós, é bem possível que ele venha e possa trazer essa manifestação de fogo, essa manifestação de glória, possa trazer essa manifestação que nos faz chorar, que nos faz rir, que nos faz dançar, que nos faz adormecer na presença dEle. Isso é possível. Isso é uma manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Isso é a certeza que o Espírito Santo de Deus vem em mim. Então eu vim num culto como esse, eu fui num encontro com Deus, fui no encontro de casais, fui numa célula. Eu cheguei ontem numa célula, estava tão gostoso, aquele momento, estava começando a célula, um sonzinho, ligado, e eles orando. Eu cheguei, fiquei ali só escutando, e eles orando, uma coisa, eu fui sentindo ali a presença de Deus, eu estava ali, tão gostoso, e a pessoa que estava dirigindo, fervorosamente orando, e as pessoas falando amém, concordando, e aquele sonzinho ligado, eles ali orando. E o Espírito Santo de Deus vem, ele começa a manifestar a glória dele. Só que o que acontece? A gente sente aqui no culto, a gente sente no encontro com Deus, só que a nossa vida continua. Aí vem os problemas, aí vem as dificuldades, vem problema no serviço, vem problema dentro de casa, vem problema de todo lado. Aí os dias vão passando, as lutas vão vindo, as coisas vão acontecendo, e aí aquela chama, ela vai apagando. Então talvez essa seja a primeira orientação que Paulo nos dá. Não deixe apagar esta chama dentro de você. A segunda coisa é que quando Paulo diz, não deixe apagar o Espírito Santo, é quando nós entendemos o Evangelho, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós entendemos a necessidade do reino, e nós descobrimos dons espirituais que há em nós. Você entregou a tua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus veio morar em ti,
Você compreende que tem o Espírito Santo, e a partir de agora, você entende que as suas habilidades, algumas delas, vão se tornar bênção, vão se tornar em dons, para cantar, para tocar, para receber alguém, para interceder, para fazer qualquer outra coisa. Só que você, por causa das circunstâncias, das adversidades, dos problemas e de tanto pretexto, você deixa de fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Você não usa o dom que Deus te deu. Deus me deu o dom de pregar. Se eu não pregar, tem valor o meu dom? Deus me deu o dom de pregar. Se eu não pregar, tem valor o meu dom? Deus deu o dom da música para o Edson, de tocar, de ministrar. Se ele não tocar e não ministrar, tem valor esse dom nele? Porque o dom não é para mim, e o dom não é para Deus. O dom é para eu ser usado como instrumento de Deus para abençoar outros. Então, esse texto, ele está muito mais nesse contexto do que no contexto da manifestação. Ele está muito mais nesse contexto de que as pessoas deixaram de usar os seus dons. E nesse deixar de usar os seus dons, estão apagando a chama do Espírito Santo. Porque quando você tem um dom e você usa, você está envolvido. Quando você deixa de usar, qual é a primeira coisa que faz? Você se afasta. Você está aqui ministrando, eu estou aqui ministrando e pregando. O dia que eu parar de ministrar ou pregar, a primeira coisa que faz é eu sair daqui. Aí eu começo a ir para aí. E aí eu começo a ir para aí, e venho e fico aí. Daqui a pouco eu já não venho com tanta frequência porque eu não tenho motivação. E daqui a pouco eu sempre vou cada vez mais. Por quê? Porque está apagando aquela chama em mim. Aquela chama foi apagada. Aí nós podemos dizer que tantas outras coisas podem apagar a chama, o pecado, tantas outras coisas, mas eu quero ser bem breve, só dizer isso, porque foi isso que eu senti no meu coração. É por isso que no versículo 14, Paulo vai dizer: advirta os ociosos. Advirta aqueles que estão ociosos, aqueles que não fazem nada e tem capacidade de fazer, aqueles que não fazem nada e tem dons para fazer, aqueles que não fazem nada e tem o poder do Espírito Santo sobre eles, para eles fazerem. É nesse contexto que Paulo diz: não deixe apagar a chama do Espírito Santo que está em você. Porque não vale a pena você ter o dom de curar e não orar para que as pessoas sejam curadas. De dançar e não dançar para que as pessoas sejam abençoadas. Qual é a importância do nosso dom? Agora, é claro que você que tem o dom e sabe que tem, vai se levantar adversidades, problemas e tantas outras coisas, exatamente para apagar esse dom que há em você. Então o conselho de Paulo é: não deixe apagar esse fogo do Espírito Santo em você. É um alerta.
E quando ele diz, olha, não deixe apagar esse fogo que há em você, primeiro que ele está nos ensinando que isso é algo pessoal. Não é o Edson que é responsável por permanecer a chama do Espírito Santo acesa em mim. Não sou eu que sou responsável para permanecer com a chama acesa nele. Paulo disse, não apague, é algo pessoal e intransferível. Eu não posso fazer com que a chama do Espírito Santo permaneça acesa na sua vida. E você também não tem como fazer com que essa chama espiritual permaneça acesa em mim, porque é algo pessoal e intransferível. Como fazer isso? Levítico capítulo 6, versículo 12. Ele diz, olha, mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã, o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. A chama vinha de Deus, mas a responsabilidade de manter a chama acesa era do sacerdote. E ele precisava todas as manhãs colocar lenha. Ele precisava sempre estar colocando um material para que o fogo não se apagasse. A responsabilidade é dele. Era ele. E a ordem é, o fogo não pode se apagar. O fogo tem que permanecer aceso. Deus traz o fogo. O Espírito Santo traz o fogo. Mas a responsabilidade de permanecer com esse fogo aceso é minha. Pessoal e intransferível. Existem aqui algumas orientações de Paulo que eu gostaria de juntar e talvez até dando uma forçadinha no texto, porque eu coloco aqui um pouco o meu coração desta necessidade, desta responsabilidade da chama não se apagar, de algumas coisas que nós podemos fazer, algumas atitudes que nós podemos tomar, para que essa chama não apague, até porque eu entendo que por mais que seja pessoal e intransferível, mas a vida cristã não é para ser vivida sozinha. A vida cristã não foi para ser vivida sozinha. Jesus disse, não vou deixar ele órfão, vou mandar o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo veio, instituiu a igreja, instituiu a comunhão. Porque não é para nós vivermos sozinhos. Até porque quando um tição, não sei se você conhece essa expressão tição, não é? Isso aí é bem velho, né? Mas uma madeira que você coloca ali para fazer uma fogueira. E aí você tira aquela madeira que está ali acesa e você deixa ela aqui fora. Qual é a tendência dessa daqui? Apagar. E para que ela seja acesa novamente, você vai ter que fazer o quê? Colocar ela juntas. Porque uma sozinha tem mais facilidade de apagar. Todas elas, uma vai passando a chama para a outra. Então eu creio. Versículo 12, versículo 13, Paulo vai dizer assim, ó. Agora vos rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam. Tratai com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre eles.
Paulo diz aqui sobre a importância de uma liderança. Fala sobre o reconhecimento pelo seu trabalho. E eu me sinto muito confortável em dizer isso, porque eu não estou aqui falando ou advogando em causa própria, porque quando eu falo aqui liderança, eu não estou falando só da minha liderança. Nós vivemos hoje na igreja um contexto de muitos líderes. É discipulado, com discipulador, é líder de célula, é o pastor. Então, quando eu me refiro aqui à liderança, não estou dizendo a figura pastoral apenas. Então, por isso, eu me sinto muito confortável em dizer isso, e em nome de Jesus, não há nenhuma intenção no meu coração de apontar o dedo ou de trazer qualquer peso a você, apenas orientação, apenas uma admoestação, apenas algo que eu acredito que, se observado e obedecido, ajuda com que essa chama do Espírito Santo permaneça em nós, principalmente no contexto dos dons, como Paulo nos explica. E quando Paulo diz que nós devemos reconhecer, e aqui eu tive que reconhecer, não é? E confessar e pedir perdão, porque muitas vezes a gente só quer. Se a gente não tomar cuidado, a gente só cobra. A gente acaba querendo determinar um padrão. E eu orei e tenho orado muito esses dias pelos nossos líderes, principalmente pelos meus discípulos, e pude agradecer ao Senhor. E talvez precise pedir perdão para muitos deles por algumas coisas que Deus colocou, e não tenho pudor nenhum em fazer isso, em reconhecer isso. Porque entendo a bênção que é sobre a vida da gente, quando a gente entende alguns princípios que a Bíblia nos ensina. Paulo está nos falando aqui da importância da liderança. Ele diz, agora vos irmãos, reconheçais os que trabalham entre vós. Tenha reconhecimento por aqueles que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor. Tratai-o com grande estima e amor, por causa da sua obra. Tratai-o com estima e amor, por causa daquilo que eles fazem por você. A dedicação. E quando eu falo aqui sobre a importância de se respeitar e reconhecer a liderança, não estou falando aqui de elogio, não estou falando aqui de bajulação, estou falando aqui no sentido de obediência e reconhecimento na prática de vida. Não é simplesmente a bajulação e reconhecimento de que está na frente e de que fala. Não, o reconhecimento não se está no presente que se dá, não se está no elogio que se faz, mas o reconhecimento está quando fala, vai para a direita, e você vai para a direita, vai para a direita, aí você vai para a esquerda. Que reconhecimento há? É quando você entende que é uma liderança sobre você, que ora, que é responsável e que te ama. Então não é o quanto você diz, que maravilha, que bom, fulano, ciclano, mas o quanto você está disposto para ouvi-lo como instrumento de Deus para abençoar, direcionar a sua vida. Esse é o reconhecimento. Ele diz, pelo esforço que há.
E quando fala esforço, está falando de oração, de busca, de preocupação, de chegar em casa e às vezes deitar a cabeça no travesseiro e ficar lá pensando, de chorar junto. Então não é o reconhecimento da bajulação, não é o reconhecimento do elogio, mas é o reconhecimento da prática de vida. E vou dizer uma coisa para você, amado. Muitas vezes nós não somos abençoados, nós não progredimos, e o Espírito Santo fica bem apagado em nós, sabe por quê? Porque nós não reconhecemos os esforços, a dedicação e o cuidado que as pessoas têm conosco. Nós não reconhecemos isso. E às vezes eu tenho percebido isso na vida da igreja, em algumas situações, e muitas vezes isso me entristece. Sabe por quê? Porque isso aqui é demonstrar respeito. Não é o seu comportamento apenas na frente, mas nas costas, com as suas atitudes, com conversa. É tão triste quando a gente vê pessoas falando mal por trás do seu líder, do seu discipulador, do seu líder de célula. Essa semana mesmo alguém na conversa, as pessoas falam um pouco para a gente, mas de vez em quando acaba saindo. Ah, fulano me chamou, tal, você não acredita porque fulano me chamou. Fulano me chamou para falar mal do líder dele, assim. Digo, não é possível isso. Isso é desrespeito. Isso não gera bênção para a vida de ninguém. O Edson não é obrigado a gostar de algumas coisas de mim, eu não sou obrigado a gostar de algumas coisas dele. Esse é relacionamento, é assim marido e mulher, mas agora eu não tenho o direito de ficar conversando sobre o Edson com alguém, detonando o caráter dele, detonando alguma coisa dele, ou ele a meu respeito. Paulo diz que isso é não reconhecer. Não estou aqui para apontar o dedo na tua cara em nome de Jesus, mas precisa ser dito isso para sarar isso na igreja. É uma das coisas que Deus, dentre tantas outras, mas é uma das coisas que hoje não me motiva a termos um encontro com Deus. Eu não sei o quanto nós estamos preparados para servir. Eu teria que dizer hoje tantos nãos a tantas pessoas, que ao meu ponto de vista como pastor, então há uma preocupação, uma ansiedade, uma perturbação dentro de mim como pastor, porque encontro com Deus é algo muito sério, não é fazer por fazer, é dedicar a minha vida, mas é dedicar a minha vida em santidade. Não é estar servindo e por trás é outra coisa. É sério. É isso que me faz hoje pensar, refletir e analisar. Paulo diz que isso apaga o Espírito Santo em nós. Isso não faz você progredir. Isso não faz você ser abençoado. Isso não faz você desenvolver o seu dom. Isso não faz o Espírito Santo de Deus se manifestar em você. Isso caracteriza a ingratidão. E a ingratidão, ela só nos faz receber bênçãos momentâneas, mas fecha a porta para bênçãos futuras. Eram 10 leprosos, e os 10 leprosos foram curados, mas apenas um veio para agradecer.
E aquele que agradeceu, ele ouviu de Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Os outros 9 só receberam a cura momentânea do corpo. Mas esse que soube reconhecer e ter gratidão, recebeu a cura do corpo e da alma. E a bênção na vida dele, a prosperidade a partir de agora. Os outros só foram curados. A ingratidão só leva a gente a receber a bênção momentânea. A ingratidão só leva a gente a receber a bênção daqui e agora. Mas fecha a porta para a gente receber a bênção futura. Outras bênçãos que ainda virão. Outras coisas que Deus ainda poderia ministrar sobre nós. E que não virá sobre nós. Por causa das nossas atitudes de ingratidão. Ou Jesus tinha que falar assim: olha, levanta-te para o leproso aí, ó. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E fala para os 9 vir para receber a mesma coisa que você recebeu. Perdeu. Já era. É por isso que no versículo 20, Paulo vai dizer o seguinte: não desprezeis as profecias. Deixa eu dizer para você, essa palavra profecia, às vezes ela é muito mal interpretada. Pastor, o senhor crê em profecia? Creio. Só que a profecia ela tem que passar por 3 crivos. Se ela não passar por esses 3 crivos, não é de Deus. Primeira Coríntios 4:13. Ele vai dizer que a profecia serve para 3 coisas. Primeiro que ele diz que a profecia é para homens. E serve para 3 objetivos: exortar, consolar e edificar. Qualquer profecia que não venha com esses 3 tripés, esquece. A profecia, ou ela exorta, ou ela consola, ou ela edifica, ou ela faz as 3 coisas ao mesmo tempo. Não desprezeis as profecias. Exortar. O que é exortar? Exortar não é apontar o dedo na cara de ninguém. Exortar não é você dizer: porque você está errado. Não. Exortar é você trazer para perto aquele que está indo para longe. É encorajar. É levar uma pessoa no meio das dificuldades para mais perto de Deus. Isso é exortar. É você falar para ela: querido, você está errado. Não é esse caminho, vem aqui, ó. Não é que, porque você está errado, vai arder no mármore do inferno. Porque isso, porque aquilo, não. Exortação é você abrir os olhos da pessoa, é a pessoa entender para onde está, e você dizer assim: olha, vem aqui, vem para mais perto, vem para mais perto de Deus. Isso é exortar. Até porque quando alguém comete um erro, ela já sabe do erro dela. Que benefício tem você chegar para ela e falar do erro dela? Que benefício tem falar para ela do que ela não deveria ter feito? Ela já fez. O benefício tem não deveria ter feito, mas o que é que eu vou fazer agora? O caminho agora é esse. Esse é o benefício da exortação. A exortação não é jogar mais peso, porque a pessoa já está com o peso do erro. Já está com o peso porque errou, já está com o peso porque pecou. Não adianta eu pegar mais e colocar mais peso sobre ela, mais peso sobre ela, mais peso sobre ela.
cabe uma palavra. Olha, não deveria ter feito o que fez, mas já fez. Escuta, vamos aprender com isso? Não vai ficar aí, não vai se matar, não vai pular. Vem aqui, há uma esperança. Espera aí, há perdão, há conserto. Vem aqui, ó, vou te abraçar, vamos orar. Ó, busca mais o Senhor. Isso é exortação. Isso é exortar. E Paulo diz que isso vem da profecia, que é o que eu estou fazendo aqui. Estou dando uma palavra profética para você. Consolar. A profecia é para consolar. O que é consolar? É gente que está passando dificuldade, recebe uma palavra de alívio. Recebe uma palavra de alívio. Eu não tinha discipulado essa semana com meu discipulador, mas eu disse, eu preciso conversar muito com você. Tem algumas coisas que eu preciso conversar. E a gente se encontrou na sexta-feira. Eu pude rasgar e abrir o meu coração para ele algumas coisas que estavam doendo dentro de mim. E é tão bom quando você ouve uma palavra de consolo. Quando você ouve alguém olhando nos teus olhos e dizendo, meu, e te dá umas palavras, e depois diz, você não está sozinho, estou aqui, a gente está junto. É tão gostoso você chegar num ambiente, e a gente foi no aniversário do Rubens almoçar com ele, e alguém chegar e falar, o meu discipulador falou, o que aconteceu? Você não está legal não, hein? Digo, estou aí, aprendendo algumas coisas, me segurando em outras, mas há uma tristeza, há uma angústia, há algumas coisas, a gente é ser humano. E eu pude então conversar com ele, e esta palavra de consolo, e no meio do consolo veio uma exortação. E aí vem uma palavra que é edificar. Depois que recebe uma palavra de exortação e de consolo, vem o edificar, que é tornar você crescido, é tornar você maduro, é tornar você mais forte. Eu fui em encontro de casais ontem, me preocupa quando eu ouço o casal usando a expressão, nós nunca brigamos, nós nunca tivemos dificuldades. Eu digo, alguma coisa tem. Porque é impossível na face da terra, impossível se ter relacionamento aonde não tem ajuste. Você pode não ter briga de bater, de xingar, porque quando fala isso, as pessoas entendem isso. Mas quando você discordou da outra pessoa, quando a pessoa queria A ou B, isso é ajuste. Ninguém na face da terra consegue tirar uma lição de momentos alegres. Você só cresce e só tira lição de momentos de batalhas, de lutas e de dificuldades. Você só cresce quando você passa por momentos assim. Se a sua vida fosse só alegria, você não cresceria nada e não teria maturidade nenhuma. O casalzinho falou, porque nós estamos 30 e poucos anos casados, graças a Deus. A gente nunca brigou. Aí eu pensei comigo, se continuar falando vai se entregar, porque na fala se entrega. Aí ela continuou falando, e graças a Deus, que a maior dificuldade que a gente teve, foi porque ele ficou desempregado durante muito tempo, e às vezes eu tive que ouvir da minha mãe, larga esse homem. Tem coisa aí. Esse homem só atrapalha a sua vida.
Isso não é negativo, as pessoas acham que é negativo. Eu falar que eu tive problema, que eu tive dificuldade, que às vezes eu me desentendi com a minha esposa, eu não posso desrespeitar ela, eu não posso ferir o caráter dela, nem ela a mim. Nós não podemos nos esbofetear, nos bater, mas ter desavença, isso tem em todo e qualquer relacionamento na face da terra, porque isso produz crescimento. Isso produz crescimento. E edificar é isso. É quando eu exorto, eu consolo, e aí eu edifico. Que aí você torna crescido, você se torna maduro, aí você se torna mais forte. Eu quero encerrar pegando aqui uma frase de uma mensagem que eu já preguei. Quando Paulo diz no versículo 15: vede que ninguém retribua ao trem mal por mal, mas consiga sempre o bem, uns para com os outros. Uma preocupação que eu tenho comigo, com os meus discípulos e com a igreja, é não deixar que a circunstância, que as dificuldades azede o seu coração. E eu quero transcrever aqui uma palavra de John Powell. John Powell, ele tem uma série de livros escritos, e te aconselho a ler um. Você pode entrar na internet e jogar, que você vai baixar. Por que tenho medo de lhe dizer quem sou? É um livrinho pequeno, fino, mas que traz muitos ensinamentos. E eu quero ler para você o que ele diz aqui, de um exemplo que eu já dei quando eu preguei essa mensagem. Não deixe as circunstâncias azedar teu coração. Que ele vai dizer: o colunista Sidney conta uma história que acompanhava um amigo à banca de jornais. O amigo cumprimentou o jornaleiro amavelmente, mas como retorno recebeu um tratamento rude e grosseiro. Pegando o jornal que foi atirado em sua direção, o amigo sorriu palidamente e desejou um bom fim de semana ao jornaleiro. Quando os dois amigos desceram pela rua, o colunista perguntou: ele sempre te trata com tanta grosseria? Sim, infelizmente é sempre assim. E você é sempre tão polido, tão amigável com ele? Sim, sou. Por que você é tão educado, já que ele é tão indelicado com você? Porque não quero que ele decida como eu devo agir. A implicação desse diálogo é que a pessoa inteira é seu próprio dono. A pessoa inteira é seu próprio dono. Você é dono de você. Não se curva diante de qualquer vento que sopra. Ela não está à mercê do mau humor, da mesquinharia, da impaciência e da raiva dos outros. Não são os ambientes que o transformam, mas ela que transforma os ambientes. Muito de nós, infelizmente, nos sentimos como um barco que flutua à mercê dos ventos e das ondas. Não temos firmeza quando os ventos se enfurecem e as ondas se levantam. Dizem coisas do tipo: ele me deixou enfurecido, você me incomoda,
Seu comentário me embaraçou terrivelmente. Esse tempo me deprime. Esse trabalho me aborrece. Só de vê-lo fico triste. Reparem que todas essas situações estão fazendo alguma coisa comigo e com minhas emoções. Nada tenho a dizer sobre minha raiva, minha depressão ou minha tristeza. E como todas as pessoas, me contento em culpar os outros, as circunstâncias, a falta de sorte. Podemos nos levantar acima da poeira diária que nos sufoca e nos cega. É exatamente isso que é pedido a cada um de nós em nosso processo de crescimento como pessoa. E se você ler esse livro, você vai perceber que antes ele cita um texto bíblico. E várias vezes ele cita um texto bíblico. Mas ele está dizendo que eu sou dono do meu eu, das minhas emoções. Mas eu reconheço que nós somos frágeis. E o Espírito Santo de Deus sabe dessa nossa fraqueza e quer tratar. Mas o diabo também sabe dessa nossa fraqueza e usa para nos arrebentar. Porque é o que mais nós temos visto às vezes. E é o que mais que eu tenho que tomar cuidado na minha vida. É que o vento, é que a notícia, é que as situações, elas não me matem. O meu sonho, os meus sentimentos, os meus desejos, os meus planos, tentando ser dono de mim, tentando deixar com que o Espírito Santo de Deus me ensine a crescer, me exorte, me admoeste e que me console. E eu tenho aprendido que talvez o Espírito Santo usa pessoas, usa líderes. É por isso que Paulo disse: valorize, porque eles são instrumentos de Deus. Nós não conseguimos viver nessa vida sem ser machucados, e nós não conseguimos viver nessa vida sem machucar alguém. Infelizmente o processo da vida é: machucamos e somos machucados. Mas o grande segredo é não permitir que essas coisas apaguem o Espírito Santo de Deus que está em nós. O instrumento que Deus tem nos dado são líderes. Líderes piedosos. Líderes com caráter. Líderes responsáveis. Líderes dedicados. Eu posso reclamar de muitas coisas, mas de muitos líderes aqui na igreja, eu não posso reclamar. Muitos deles, eu tenho o prazer de andar junto, pelo caráter que tem. Tem suas deficiências? Tem. Tem seus erros? Tem. Mas tem caráter. Tem dedicação. Tem amor. E talvez o que o Senhor pede de nós é que a gente comece a valorizar aqueles que o Senhor tem separado para cuidar de nós. Valorizar. Há um livro que chama Lealdade e Deslealdade. Na capa do livro, ele tem um vidro quebrado.
E eu pensei comigo, hoje, nós temos duas coisas aqui na igreja: pedra na mão e vidraça. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente pode estar usando a pedra para quebrar a vidraça. Mas se nós tomarmos cuidado, tem pessoas também que atacam a pedra na nossa vidraça. Sabe o que é isso? Você também é líder. Aí você tem que tomar cuidado quando você atira a pedra no outro líder. Porque quando você fala assim, fulano não faz isso, não faz aquilo, mas você tem que tomar cuidado porque você também é líder de célula. Será que você está fazendo? Então é um perigo. Deus tem trazido essa palavra para nós. E do fundo do meu coração, não estou te apontando o dedo, não estou te acusando. Estou trazendo uma palavra que serve ao meu coração, serve à minha alma. E entendo que é uma palavra que Deus tem para nós. Amém? 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 Glória a Deus. Que Deus possa abençoar.